que é que você está aprendendo dentro dessas muitas igrejas, dentro desses muitos locais onde você congrega, seja no Salão do Reino, seja na Igreja Católica, na Reunião Espírita, seja na Igreja dos Mormons, seja no Testemunho de Jeová, seja no catolicismo, seja nas igrejas evangélicas. O que é que vocês estão aprendendo de Deus? Será que estão aprendendo de Cristo? Porque ninguém aprende de Deus se não estiver aprendendo de Cristo. Porque Deus se revela em Cristo. O conhecimento de Deus não está no teólogo, na igreja, nem no pastor. Está em Cristo. Quem conhece a Cristo, conhece a Deus. Quem está em Cristo, está em Deus. Quem caminha com Cristo, está caminhando com Deus. Porque Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém pode chegar a Deus, ter vida com Deus, estar na verdade de Deus, estar no caminho para Deus, se não estiver em Cristo, por Cristo. Você pode estar onde estiver. A Bíblia vai nos ensinar que nenhuma condenação há. Não é para quem é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é para quem é da Igreja Congregacional Cristã do Brasil. Não é para quem é da Igreja Assembleia de Deus. Não é para quem é da Igreja Batista, Presbiteriana, seja qual for ela, Deus é amor, universal. Não. A palavra de Deus vai dizer, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Está em Cristo não é estar em igreja. Estar em Cristo é ser membro que forma a igreja. Aprenda isso. Vou repetir novamente, porque tem muita gente que precisa de esclarecimento. Estão andando dentro de uma direção cega. Apartados da vida com Deus. Privados da verdade, porque estão sendo instruídos na mentira. Vou repetir de novo para vocês aprender. Você aprender. E todos que estão assistindo e que vão assistir. Estar em Cristo não é estar em igreja. Estar em Cristo é ser membro da igreja. Não é estar em igreja para ser de Cristo, para ser de Deus. O povo está aprendendo errado. Não, você tem que estar na igreja para adorar a Deus, para ser de Deus. Não, você tem que ser igreja. Você tem que ser o templo, você tem que ser a morada, você tem que ser a casa, você tem que ser o altar da adoração de Deus, a sua vida, o seu viver. Não é igreja, não é dentro de igreja, não é dentro de altar de igreja, não é através de homem dentro de igreja, é através de Cristo que você é membro, é templo, é casa, é local de adoração de Deus, é através de Cristo, não é através de igreja dentro de igreja alguma. O povo está sendo ensinado errado, irmãos. Nós temos que aprender com Cristo, de Cristo. Quando alguém vem a mim, trazendo algum ensinamento, alguma questão, eu paro essa pessoa e pergunto. Jesus ensinou isso, amigo? Então, tua doutrina, teu ensino não é de Deus. A palavra revela isso. Se alguém vem até você e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Esse tal não tem a Deus. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus, não receba. Segunda carta do apóstolo João. Versículo, porque não tem capítulo, versículo 9 e o 10. Dê uma lidinha lá. Seja prudente. Vá buscar ser guiado por Deus, pela luz de Deus. Não pelos homens que são trevas. Não, mas nós temos que ouvir o homem, pregar a palavra. Não é ouvir o homem na autoridade do homem. O homem que estiver na autoridade da palavra. Não é na autoridade dele porque ele diz que é autoridade, que é ungido, que é o pontífice, que é o homem que Deus levantou para o povo se submeter. É mentira. É mentira. É mentira. Jesus não nos orientou a estar submisso, subjugado, sob a autoridade e domínio de nenhum homem. Ao contrário. Jesus disse, entre vocês não deve haver quem domine, nem quem exerça de autoridade, como acontece nos gentios. Dá uma lidinha lá em Mateus 20, 26 e 27. Mas o povo não conhece Bíblia, não conhece a verdade, e são presa dos homens, negócio dos homens, porque só pode ter libertação, não é dentro de campanha de libertação, é pelo conhecimento da palavra.
Foi isso que Jesus ensinou. Em canto nenhum Jesus ensinou alguém para campanha de libertação, ou de marcha, de vitória, de bênção, de campanha, semana profética, quarta-feira profética. Jesus não ensinou nada disso, gente. Tudo isso é paganismo. Tudo isso é anátema. E quando alguém vem para mim trazendo algum ensino, eu pergunto logo: Jesus ensinou isso? Não. Então está reprovado, irmão. Eu não vou te dar atenção. A palavra me ensina isso. Nós temos que ser prudentes, irmãos. O problema é que o povo hoje é simples, é louco e é levado para a destruição. Foi o que Deus disse. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento e desprezaram o conhecimento. É o que está faltando hoje dentro dessa multidão. A multidão cega, sem entendimento, sem conhecimento de Deus, vivendo um fanatismo, vivendo um histerismo, vivendo uma vida de fé louca, emocionalista, em nome de Deus, cega, sem a direção de Deus. Não conhecem nada de Deus. Então, quando a gente aprende de Cristo, eu tenho que guardar o que Cristo me ensinou. Não o que os homens ensinam e manda obedecer sem questionar. Olhe, não julgue. Olhe, não critique. O próprio Deus manda fazer prova dele. Aí vem esses homens que dizem que é o soberano entre o povo dentro das igrejas. Eles são, sim. Eles são soberanos dentro das igrejas deles, diante dos discípulos dele. Eles estão lá governando e dominando sobre esse povo, dentro dos seus impérios, onde eles são os imperadores. Agora, eu como membro do corpo de Cristo, eu não me submeto, nem me prosto e nem me deixo ser levado por esses homens mentirosos, que tomam a autoridade de Cristo e se denominam a autoridade espiritual para o povo seguir, como se fosse a Deus. Rapaz, eu ouvi um pastor pregar e dizer que a igreja, os irmãos, tinha que se submeter ao pastor, porque ele é a autoridade espiritual de Deus para a igreja. Olha o que ele disse. O pastor é o canal da bênção por onde Deus abençoa a igreja. Meu irmão, tomou o lugar de Cristo. E o povo, glória a Deus, amém, pastor, fala a Deus. E o diabo falando e o povo pensando que é Deus. Porque quem fala a mentira é do diabo, porque ele é o pai da mentira. E ainda mais uma mentira que vai tirar o povo da direção de Deus. Não é Deus, é o diabo. O povo deixa de ser submisso a Cristo pela palavra para viver uma vida escrava, submissa de usos e costumes e devoções e consagrações à instituição igreja, no cabresto e no domínio dos homens, na autoridade dos homens. O povo é proibido de examinar a palavra. O povo é proibido de questionar. O povo é proibido de usar a palavra. Tem que aceitar o que o pastor diz, porque ele é o anjo, é o ungido, é o mais poderoso do meio dos irmãos. Não existe isso, irmão. Quem criou essa mentira foi o sistema católico romano, que o sistema religioso evangélico copia, onde os padres se fizeram o pontífice entre o povo e Deus. Anularam Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o pontífice, não é o sumo sacerdote. No sistema católico romano, o Papa é o sumo sacerdote, é o pontífice, é o representante de Deus, é aquele por onde a igreja recebe de Deus. Isso é heresia, isso que vive dentro do sistema católico romano. O povo dentro do sistema religioso evangélico estão vivendo dentro desse mesmo caminho maldito. Estão vivendo dentro desse mesmo princípio. Irmãos, acordem. Cristo está te esclarecendo agora. Ele é a luz, ele é a verdade. Jesus disse, quem ouve e guarda a minha palavra não andará em trevas. Sabe por que esse povo está andando em trevas? Porque não ouve e não guarda a palavra de Deus, que é Cristo, a palavra dele, o Evangelho. Eu perguntei a um religioso evangélico, eu disse a ele, ô meu irmão, que eu não me considero mais evangélico. Eu não sou. Eu era evangélico, do sistema religioso evangélico. Eu me excluí, eu desviei, eu saí, eu me converti a Cristo. Eu não sou evangélico, eu sou cristão. Há uma diferença de quem é cristão, seguidor de Cristo, e de quem é evangélico das igrejas evangélicas. Porque o evangelho não é uma igreja evangélica.
Jesus não mandou ninguém estar dentro de igreja evangélica. Ele mandou crer no evangelho. O evangelho não é uma religião nem uma igreja evangélica. O evangelho é uma informação que eu tenho que crer. E essa informação me leva a Cristo. Então, eu não sou mais evangélico, eu sou cristão, discípulo de Cristo. Eu me denomino assim agora, amém? E eu perguntei a um amigo evangélico e disse a ele, vem cá, amigo. Você é evangélico, não é? O que é o evangelho? Me ensina aí o que é o evangelho. O evangelho é... Jesus morreu por nós, né? Nós, Salvador, nós temos que crer nele. Só isso. Ele não sabe o que é o evangelho. Ele não sabe o que o evangelho informa. O evangelho é uma informação que nos mostra muito mais do que a gente pensa que sabe. O evangelho é uma informação que dá ao homem perdido o conhecimento da verdade de Deus, para ele encontrar a direção que leva a ele à salvação. O evangelho é uma informação de Deus que dá ao homem o conhecimento do caminho para a comunhão com Deus, para o perdão de Deus, para a vida com Deus, na promessa de Deus. O evangelho não é uma religião evangélica, onde você tem que ser evangélico e viver dentro da formalidade evangélica para ser de Deus. Não. O evangelho é uma informação que nos mostra o caminho para Deus. E esse caminho que o evangelho mostra, lamento constranger você, mas esse caminho não é nenhuma igreja evangélica. O evangelho é isso aqui, ó. João 14,6. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é o evangelho? O evangelho é essa informação que Cristo trouxe para o homem conhecer a verdade de Deus, por onde ele vai se encontrar e ter a esperança da vida com Deus. Tendo o entendimento e o conhecimento dessa verdade, para ele crer nessa verdade, andar nessa verdade. O evangelho é isso. É essa informação que me leva a conhecer qual é o caminho, qual é a verdade, por onde eu chego a Deus. O que é que os homens pregam hoje? Não, se você não tiver na igreja, o local, né? A estrutura geográfica, onde o homem impõe suas regras, seu determinismo e centraliza ali para o povo viver ali dentro, centralizado exclusivamente naquele local, a vida com Deus. Que ali é onde adora a Deus. Ali é onde Deus está presente. Ali é a casa de Deus. Ali é onde Deus vai dar a bênção, a vitória. Ali é onde Deus fala através dos profetas, dos homens que dizem que são canais de Deus. Ali é aonde você encontra e adora a Deus. Isso é mentira, irmão. Tudo isso que eu um dia aprendi e vivi, e hoje eu me converti, não vivo mais, hoje eu estou na verdade, tudo isso é mentira. Jesus não ensinou nada disso que os muitos líderes religiosos ensinam, seja ele pastor, seja ele padre, seja ele ancião, seja ele quem for de qualquer grupo religioso. É mentiroso se não está no Evangelho de Cristo. Se você não está aprendendo o Evangelho, a verdade de Deus, o que Cristo ensinou, nesse grupo, nessa congregação chamada igreja, nesse local, se você não está sendo instruído com a verdade, logo você está desviado de Deus. Logo você está nas trevas. Logo você está reprovado e perdido. Então Jesus vai dizer assim: eu sou a luz que vim ao mundo. Ele disse isso. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê e me segue não permaneça nas trevas. O que Jesus está ensinando aí, meus irmãos? Jesus vai dizer, como eu tinha falado anteriormente, João 5,24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que é que Jesus está ensinando aí? O que é que a gente aprende aí? Eu vou te dizer se você não sabe. Eu vou te mostrar o que é que a gente aprende com essa palavra de Jesus. João 5,24. Vem comigo aqui. Eu e você aprender com Cristo. Pela palavra de Cristo. Jesus vai dizer assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha a colocação de Jesus. Ele diz assim: tem a vida eterna. Então, quando o homem
está numa vida sem a crença em Jesus, quando ele não crê em Jesus e não está com a sua fé em Jesus, ele está sem vida eterna. A vida eterna é o homem crer em Jesus. O que é que os líderes estão ensinando aí? Se você for lá para o Salão do Reino, dentro do conceito ensinado pela Sociedade Torre de Vigia, pregada pelos Testemunhos de Jeová, eles vão ensinar lá que a vida eterna só tem quem tiver dentro dos ensinos de Charles Tazel Russo, dos Testemunhos de Jeová. O próprio Russo escreveu isso na sua doutrina. Ele ensina isso para o povo. Vida eterna é quem está dentro de uma instituição. Se você for para a doutrina da Adventista do Sétimo Dia, lá dentro você vai ser instruído que se você não crê nos escritos da profetisa dessa instituição, Ellen Goldwhite, você não tem a vida eterna. Você tem que ter a vida eterna se crer nos escritos de Ellen Goldwhite. Se você está dentro do sistema católico romano, você vai ser ensinado que ninguém fora da Igreja Católica tem a vida eterna. O próprio Papa deu essa declaração um tempo desse. Está numa reportagem aí. Se você for para dentro de muitas igrejas evangélicas, com muitas divisões de denominação, Adventista, Congregação Cristã do Brasil, você vai aprender que você só pode ser salvo se tiver naquela instituição, porque o povo verdadeiro de Deus, a testemunha verdadeira de Deus, é quem está dentro daquele grupo. Aí eu convido você agora, vai para Cristo. Aprende o que Cristo ensinou para o homem ter a vida eterna. João capítulo 8, versículo 47, Jesus diz: quem crê nas minhas palavras tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus nunca mandou ninguém para nenhuma igreja viver preso dentro de nenhuma ordenança religiosa, doutrina ou cumprimento de devoções, rituais, cerimoniais, em canto algum para ter vida eterna, para ser de Deus. Isso é os homens falsificadores da palavra, que estão em busca de ganho, faz do povo negócio seu, por avareza e ganância e cobiça, levando o engano para o povo.